Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Carreira com Fé Consultoria. Eu sou a Alana Baracho, sou consultora de carreiras, sou formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão de pessoas. Eu falo aqui no meu canal sobre currículo, LinkedIn, carreira em geral e dou muita dica aqui de entrevista de emprego. Estou aqui numa maratona de vídeos com perguntas frequentes, muito usadas durante as entrevistas de emprego. Antes de falar qual é a pergunta de hoje, eu vou ler aqui um versículo que eu separei para vocês hoje, que está no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Eu gosto de trazer versículos porque aqui no meu canal tem pessoas que estão em busca de um emprego novo, que está passando por um momento difícil, uma fase, eu sempre falo isso, que é uma fase, é um processo, é um momento difícil na busca. Eu já passei por esse momento, né, em busca de recolocação profissional e muitas vezes todas as portas parecem que se fecham, né, mas como o versículo mesmo diz, confie no Senhor todos os seus planos e o mais Ele fará. Então, você já está fazendo a sua parte, que é aqui, está aqui nesse vídeo, estudando, buscando, né, enviando currículo e agora colocar nas mãos de Deus que o mais Ele fará. Vamos à pergunta de hoje, que eu sei que vocês gostam desses temas. Eu separei aqui, é uma pergunta que eu considero ela, assim, um pouco difícil de responder, porque pode ter aí algumas questões por trás da pergunta, tá? Dessa pergunta, que o recrutador muitas vezes ele pergunta: me fale uma situação difícil que você já passou, ou qual o principal desafio que você já passou na sua vida ou carreira. Tem gente que vai falar apenas qual o principal desafio que você já passou. Então sempre volte para a sua vida profissional, tá? Quando te fizerem essa pergunta, qual o principal desafio que você já passou na sua vida, ou me conte uma situação difícil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora da minha vida profissional. Eu já fui agente de viagens e desafio minha gente é o que passa o agente de viagem. Se alguém aqui já trabalhou na área de turismo, sabe o que eu tô falando. São voos cancelados, pessoas querendo remarcar, desmarcar, cancelar a viagem, fora os possíveis erros que podem acontecer. O agente de viagem é um ser humano. E eu lembro que eu estava no início da carreira como agente de viagens e eu emiti uma passagem, né? Emitir a passagem é quando você faz a compra, né? No caso, a venda da passagem para um cliente. Eu emiti essa passagem, fiz a venda para cliente, a gente confere os dados. Eu falei a data, a cliente falou, tô de acordo, assinou. Só que a cliente depois me ligou e falou: olha, eu tô aqui no aeroporto e a data na passagem está com a data errada. Vamos supor, ela foi na agência hoje, ela queria embarcar amanhã. E a data que foi na passagem dela foi a data de hoje. Ou seja, é como se ela tivesse perdido o voo. O erro foi meu, porque fui eu que digitei os dados. Eu, né? Por mais que ela conferiu junto comigo, nem ela percebeu, nem eu. O erro foi meu, porque eu trabalhava como agente de viagens. Então, o que eu fiz rapidamente? Conversei com uma gerente, nem passou isso pro meu chefe, pro dono da empresa. Ficou ali entre nós. Eu emiti rapidamente uma nova passagem e ela embarcou no próximo voo e ela estava com uma criança, um bebê. Então fiz tudo muito rápido. Então, essa situação para mim, eu digo assim, foi uma situação difícil, né? Porque imagina, ela foi pro aeroporto com um bebê, a data estava errada, né? Saiu com um dia de diferença. Eu paguei do meu bolso a passagem. Então, assim, é uma habilidade aqui, uma competência de resolução de problemas. Eu resolvi um problema rápido, me desculpei com a cliente. Ela virou minha cliente depois, porque eu falei para ela que eu iria pagar do meu bolso a passagem para ela. Então, essa é a minha realidade, né? Essa é uma questão que eu poderia trazer durante uma entrevista e você pode pensar e refletir em uma questão que pode te promover para a vaga em questão, tá? Porque esse desafio que eu passei poderia me trazer oportunidades aqui para diversas vagas diferentes. Porque é uma capacidade de pensamento rápido, pensamento estratégico, resolução de problemas,
lidar com pressão, porque trabalhar com viagem, com cancelamento, ela vai te trazer aí um pensamento mais rápido e lidar com pressão, né? E outra questão também, né, que você deve falar ao comentar algo que você fez de errado, né, ou um desafio aí que você passou, uma situação difícil, que nem o meu caso, trazer também a resolução e falar também, olha, no meu caso, né, depois desse dia eu aprendi o erro e nunca mais errei data, nada no sentido. Eu estava no início da minha carreira, aprendi com o meu erro, resolvi o problema e nunca mais errei nisso. Então, é você falar como você resolveu e falar o que você aprendeu, qual lição você tirou com essa situação, com esse problema, com esse desafio que você passou na sua carreira. Essa foi a minha realidade. Qual foi a sua realidade? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa pensar estrategicamente. Por isso que eu considero ela aí uma pergunta bem reflexiva, né? Não é uma pergunta fácil de responder. Mas eu sei que cada um aqui deve ter uma questão que passou para analisar e que com certeza você passou alguma situação. Não precisa ser uma situação tão difícil, falar assim, nossa, Alana, a sua questão realmente foi uma situação difícil, eu não tenho, assim... Tem sim, pensa que você tem algo, não precisa ser igual a minha história ou algo difícil nesse ponto, mas algum erro que você superou, uma situação que você passou difícil numa empresa, mas depois você, sabe, conseguiu se sair bem. Então você tem que trazer o resultado sempre, o que que você aprendeu com essa situação difícil. Isso que a pessoa quer saber, o recrutador quer saber como você lida com os seus problemas, como você resolve os seus problemas. É isso que está por trás, né? Esse é um dos motivos por trás dessa pergunta, como você lida com as situações difíceis, porque situação difícil todo mundo passa, todo mundo, não tem ninguém que está livre disso e o recrutador sabe disso. Então, sempre seja sincero nas suas respostas, não tenha medo de responder essa questão. É isso, eu trouxe esse caso eu dei a própria resposta aqui com uma situação real que eu passei. E que você reflita em algo que você passou na sua vida profissional, tá, gente? Sempre voltado para a questão aí profissional e se puder alinhar, linkar com a vaga que você está concorrendo é o mais importante, tá? Algo que te promova para a vaga que você quer trabalhar, né? Que você responda de forma estratégica, tá bom? E se você deseja uma consultoria voltada para entrevistas de emprego, eu tenho uma consultoria individual específica para entrevistas de emprego, onde eu tenho perguntas e respostas, perguntas frequentes, muito usadas durante os processos seletivos, e eu faço treinamento com o candidato, alinhando as respostas dele para que ele vá mais confiante, para que ele se redescubra, né, nas suas competências, para que ele vá ali afiado para entrevistas de emprego. Então, se você quer saber mais, se você quer treinar, se você está aí com entrevista marcada e você não sabe o que responder, está nervoso, clica aqui na descrição, tem os meus contatos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas para que esse conteúdo ajude ainda mais pessoas diferentes. Obrigada e até o próximo vídeo.